O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo em que viveu entre nós, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João, o João Batista, não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas vezes eu já falei para vocês aqui, algumas vezes aqui, que a igreja tem uma pedagogia. A igreja nos conduz. Então, a cada ano, nós podemos viver com a igreja todo o mistério de Jesus Cristo. E agora nós estamos numa fase de transição. Nós estamos passando do menino Jesus, que tivemos até poucos dias do nosso presépio, para o Jesus histórico, adulto, aquele que viveu lá na Galileia. E essa transição, ela será feita, ou ela está sendo feita, em 3 domingos. Domingo passado, quando nós celebramos Epifania. Vamos embora já. A Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. Hoje, quando estamos tendo a graça de celebrar o batismo do Senhor. E domingo que vem, embora estejamos celebrando o segundo domingo do tempo comum, o Evangelho será o Evangelho das bodas de Caná. O que Jesus faz nas bodas de Caná? Primeiro milagre. Transforma a água em vinho. Então esses 3 domingos fazem a transição do menino Jesus para o Jesus adulto. E esses 3 domingos, na verdade, são os domingos que falam da manifestação de Jesus. A igreja catequiza os seus fiéis, mostrando, demonstrando o lugar que Jesus deve ocupar na vida de cada um de nós e por que Jesus precisa ocupar esse lugar que ele quer ocupar. E, na verdade, é o primeiro lugar. Ele quer o primeiro lugar, não tem conversa. Ele quer ser o Senhor da vida de cada um de nós. Agora nós entramos então hoje nesta festa do batismo. Essa festa do batismo, eu quero destacar 2 pontos que eu acho importantes. O primeiro ponto: embora Jesus seja fundamental, seja a rocha, lembra da parábola das 2 casas? Alguém construiu sobre areia, vieram as chuvas, a tempestade, o vento e a casa. Alguém construiu sobre, vieram as chuvas, tempestade, o vento, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus quer ser a rocha. Mas a liturgia de hoje nos fala de um mistério muito importante na vida de Jesus. Na primeira leitura, o profeta Isaías recebeu
recebendo uma revelação de Deus, fala que o servo de Deus, na verdade, pela leitura fala de Jesus, ele não elevará a sua voz nas praças. O Evangelho fala que Jesus, antes do batismo, estava onde? No meio do povo. Ninguém sabia que era Jesus. Ele não estava vestido lá com as roupas da imagem do Sagrado Coração que está lá na nossa casa. Tem o coração assim para fora, tem um auréola assim. Você bateu os olhos, é Jesus, Jesus, Jesus. Era alguém do povo. Estava vestido como alguém do povo. Conversava como todo mundo conversava. E foi receber também lá o batismo. E Jesus é assim. Embora ele seja a rocha, Jesus não faz propaganda. Por que não faz propaganda? Porque as coisas boas e necessárias não precisam de propaganda. Você já viu propaganda de feijão? Você já viu propaganda de marca de feijão? Dizendo, olha, compra essa marca, não compre aquela. Mas de feijão não. Porque a gente entra no supermercado e compra feijão. Ninguém precisa convencer você a comprar feijão. Sabe que tem que comprar feijão. Então não tem que fazer propaganda. Agora, você já viu propaganda de cerveja? Claro, senão você não bebe, ou você bebe uma ou duas. Mas se não fizer propaganda, a gente não bebe cerveja. Bebe um pouquinho lá para refrescar, mas não como a gente bebe. Porque precisa de propaganda. Já viram propaganda de bebida alcoólica? Só não faz mais, porque graças a Deus a censura não deixa. Senão meio-dia estariam falando de uísque, de vodka, e colocando lá aquelas imagens todas mentirosas que convencem as pessoas. Mas as coisas boas eles não precisam de propaganda. As coisas boas se colocam na nossa vida. E Jesus é uma coisa boa, por isso ele se coloca na nossa vida. Nós conhecemos Jesus graças a alguém que nos falou de Jesus. Se ninguém nos tivesse falado de Jesus, eu não estaria aqui, vocês também não estariam aqui. Se nós não falarmos de Jesus para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as pessoas que convivem conosco também, elas não conhecerão Jesus. E elas deixarão de construir sobre a rocha, construindo sobre a areia. Isso é muito importante. Por isso que Jesus não faz propaganda, não tem propaganda de Jesus. O amor não tem propaganda. Quando alguém quer namorar você, se começa a fazer muito propaganda, você já põe o pé atrás. Aí tem, né? Aí tem confusão. Muita vela, o santo desconfia. Jesus não tem propaganda. Jesus se apresenta, se mostra e feliz daquele que o acolhe. Jesus é assim. Segundo aspecto. Por que esse Jesus que não faz propaganda, ele é tão importante, ele é a rocha, ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Enquanto não ocupar, ele não vai ficar sossegado. Hoje João nos dá uma ideia. O João Batista hoje nos fala que ele batiza com gasolina. Li errado. Batiza com água. O que é batizar com água? É lavar. Você trabalhou o dia inteiro, deu um duro danado, viajou para lá e para cá, pegou condicionamento, chegou em casa cansado ou cansada, e aí você vai e toma um banho. Se limpa, né? Se lava, também descansa. Você coloca uma camiseta, uma bermuda, um chinelão, e aí fica sossegado. Descansou. O banho lava por fora. Mas se naquele dia do seu trabalho alguém humilhou você, alguém foi mal com você, ou o contrário, se naquele dia do trabalho você foi mal com alguém,
você foi desonesto com alguém, houve qualquer coisa que machucasse você por dentro, adianta o banho? Pode ficar a noite inteira de molho na banheira, não vai resolver nada. Aquilo fica corroendo você por dentro. Aliás, infelizmente a gente tem experiência de pessoas, eu já convivi com pessoas que não tomam mais banho, que não lavam mais, não escovam mais os dentes, não cortam mais a unha, não penteiam mais o cabelo, porque estão destruídas internamente. Você pode ir lá, lavar, cortar o cabelo dela, cortar a unha dela, escovar o dente dela, deixar lá, volta dela um mês, está unhudo, barbudo, cabeludo e sujo, porque não tem mais força, perdeu o dinamismo interno. Então a água é boa, sem dúvida nenhuma, ela lava por fora, mas nós precisamos mais do que a água. Como é que Jesus nos batiza? Está no Evangelho escrito aí. João batiza com a água e Jesus. Estou surdo. Ah, bom, eu vi aí um restinho importante. No Espírito Santo e no... Aqui dava para fazer uma outra catequese sobre essas duas palavras, mas a homilia não pode ser muito comprida. O que significa Jesus batizar com o Espírito Santo e o fogo? Por isso ele é a rocha. E Jesus nos constrói a partir de dentro. Ele vai lá no centro das nossas alegrias, das nossas tristezas. Ele mexe nas nossas entranhas. Deixa eu fazer vocês enxergarem. Faça de conta que esta água que está aqui são boas intenções. Diga para mim algumas boas intenções. Diga. Caridade. Respeito. Amor. Vamos ser mais concreto, vamos pisar na nossa história. Acabar com a corrupção, mas vamos fazer um ser bem concreto. Uma boa intenção. Eu tenho a boa intenção de não mais devolver palavrão por palavrão. Se alguém falar um palavrão para mim, ou eu vou ficar quieto, mas eu não vou devolver mais palavrão por palavrão. Eu tenho a intenção de não gritar mais com os meus filhos. Eu vou educá-los, vou ser firme com eles, mas sem grito, sem berro, sem pancadaria. Não é uma boa intenção? Eu vou ter aí a boa intenção de conversar com a minha esposa, de conversar com o meu esposo, sem xingamento, sem ofensas, com educação. É uma boa intenção? Eu tenho a boa intenção de vir à missa todos os domingos, se chover, se tiver sol, se eu estiver na praia, se eu estiver em Miami, se eu estiver aonde eu estiver, eu venho à missa todos os domingos. Não é uma boa intenção? O que acontece? Nós somos como esse copo. Então nós colocamos aí as boas intenções. Olha quantas boas intenções. Então estão aqui as boas intenções e eu. Acontece que, mesmo eu fazendo as boas intenções, o mundo não muda. O meu trabalho continua o mesmo, a minha casa continua a mesma, a história continua a mesma, os políticos continuam os mesmos. Né? O que faz a realidade? Ela me aperta. Ela exige de mim. Eu não vou apertar aqui, porque se eu apertar vai voar água em todos vocês. Então o que acontece? A gente não resiste. E aí a gente abandona as boas intenções. Eu conheço um monte de gente que já está conformada. A vida é assim mesmo, ele não pode fazer nada, vive rastejando feito um lagarto, porque se decepcionou. O que é batizar no Espírito Santo e no fogo? Jesus mexe não com a realidade, mas Jesus mexe com as nossas estruturas.
Se eu colocar as boas intenções num copo de vidro, melhora um pouquinho? Melhor. É mais difícil eu pressionar o copo de vidro, é mais difícil eu estourar o copo de vidro. Você fica mais resistente. Se eu colocar lá, eu fosse um copo de plástico, se eu colocar num copo de plástico, a resistência é ainda maior. Se eu colocar num copo de aço, a resistência é super maior. Por isso que nós admiramos os santos e santas. Nós admiramos Santa Rita, admiramos São José, São Judas, o santo da sua devoção. Porque nesses homens e nessas mulheres, nós vemos essa graça de Deus. Eles foram fortes. Você pega a história de Santa Rita, você chora. A vida de São José, a vida de São Judas, nossa, você diz, como é que esses homens resistiram? Fortes. Eram batizados no fogo e no Espírito. Gente, a gente não é batizado de uma vez por todas. Tem gente que diz assim: ah, padre, eu fui batizado já faz 50 anos. Eu digo meus pêsames. Porque se você foi batizado há 50 anos, acabou o batismo lá. Você tem que dizer: eu estou sendo batizado há 50 anos. Há 50 anos o Senhor me batiza. Eu estou sendo batizado há 70 anos. 70 anos o Senhor me batiza. 70 anos o Senhor me dá força, me dá coragem, me dá resistência diante dos problemas e do mundo. E cada vez Ele me faz mais forte. Estou falando mentira aqui? Depois que vocês começaram a ouvir a palavra de Deus, começaram a rezar um pouco mais, começaram a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, vocês não ficaram mais fortes? Está certo que de vez em quando a gente perde a cabeça. Então a gente xinga, a gente diz que não vai mais à missa, a gente briga com o marido, briga com o cachorro, mas depois a gente volta. O que é essa volta, senão esse batismo no Espírito Santo no fogo? O que é essa volta, senão esse Senhor que vai construindo você de dentro para fora? Não é o batismo na água, é o batismo no fogo e no Agora vamos terminar essa pequena reflexão. Hoje é dia do dizimista. Então vamos falar um pouquinho de perseverança. O Fábio está por aí. Está aqui. O Fábio vai falar um textozinho aí para nos ajudar a ser perseverantes na comunidade, né? A abrir espaço na nossa vida para esse Cristo que é a rocha e ajudar também que esse Cristo chegue a vida de outras pessoas. Dízimo indispensável. Início de ano, feita de esperança, ponto de partida de novos propósitos e desafios, mas também de algumas preocupações financeiras. Todo início de ano tem acompanhado uma série de operações, entre outras a matrícula dos materiais escolares, IPVA, IPTU, a fatura do cartão de crédito de dezembro, os gastos das férias. Vem uma grande movimentação de direitos que acompanham a nossa comunidade. Alguns poderiam imaginar que o desujão seria tão necessário. Mas se houver uma reflexão mais cuidadosa, todos concordarão que o dízimo continua sendo indispensável para a vitalidade pastoral e missionária da nossa paróquia. O dízimo e a oferta das missas são a garantia da manutenção da vida litúrgica, missionária e social da comunidade. A Sagrada Escritura diz que a quem é fiel o pouco, ainda mais será confiado. Deus quer contar conosco. O dizimista fiel faz essa experiência de fidelidade